ao Chá e Prosa com Alexandra Gomide, sexta temporada. Hoje vamos aprofundar um tema que tem marcado a vida de muitos imigrantes: a saúde mental no encontro entre culturas. É um assunto que exige responsabilidade e conhecimento técnico. E por isso hoje conversaremos com a psicóloga Lívia Grise. Seja muito bem-vinda, Lívia. Muito obrigada, Alessandra. É um prazer estar aqui com vocês, no Chá e Prosa, para a gente falar desse tema tão relevante, que é a saúde mental nesse contexto de experiência migratória. Exatamente, a felicidade, a alegria é toda nossa. Lívia, a gente sempre começa aqui no Chá e Prosa contextualizando um pouquinho essa travessia. Na verdade, eu te pergunto, o que te trouxe aqui para Braga e há quanto tempo você vive aqui? Então, eu vivo aqui há um ano, Vim com meu marido. Bem recente, Bem recente, exato. Vivo com meu marido, e a minha filha. E nós decidimos migrar para Portugal, por vários motivos, dentre eles o mais óbvio e comum entre os brasileiros, que é uma busca por maior segurança e qualidade de vida. Mas também motivos pessoais, motivos profissionais, desejo de ampliar as fronteiras, de conhecer outras culturas, conhecer a psicologia aqui em Portugal, e poder trabalhar com esse público que eu já comecei a atuar antes de vir para cá no Brasil. Então, assim, a nossa escolha de mudar para cá, ela veio na altura em que aconteceu a pandemia, e aí a gente teve que postergar os planos um pouco. E foi quando o meu consultório particular, que eu trabalhava em Recife, ele migrou do presencial para o online. Foi um movimento muito intenso. O que foi bom, porque a psicologia passou a ser muito mais reconhecida, por exemplo, aqui em Portugal, muito pós-pandemia. Pós-pandemia, Porque foi um momento desafiador, para Exatamente. todos nós. As pessoas foram obrigadas a migrar, para o online e buscar apoio psicológico. Exato. E passou a precisar mais também. Exatamente. Foi um momento muito crítico, assim, e traumático para toda a sociedade. Claro. Então, assim, quando eu fiz esse movimento, eu comecei naturalmente a atender brasileiros que moravam em outros lugares do mundo. Ainda lá do Brasil. Ainda no Brasil. E aí eu comecei a perceber alguns nuances da experiência migratória que eram muito específicas e que demandaram de mim um conhecimento maior. E aí eu busquei, pesquisei sobre cursos onde eu pudesse ampliar esse conhecimento para ter um olhar mais dedicado e sensível a essa clínica. Foi aí quando eu fiz um curso, também online. Voltado para isso. Isso, de clínica com migrantes, Eu fiz esse curso em São Paulo, no SEDES, e a partir daí eu pude começar a aprofundar, esse caminho, de conhecimento, e sigo até hoje, A gente, depois da turma concluída, continuamos num grupo de estudos, Seguimos, então, Olha, sempre estamos estudando casos clínicos e articulando com a teoria, sobre a experiência migratória. Olha só, gente, a importância disso, e é o que a gente sempre fala aqui, a questão da preparação. A Lívia, enquanto psicóloga lá no Brasil, a intenção era migrar aqui para Portugal, ela já começou a formação e a preparação ainda no Brasil. Isso faz toda a diferença para quem quer mudar, quem quer atravessar o Atlântico. Olívia, e nesse processo, a questão profissional, claro, é sempre muito importante. Como é que foi esse movimento do seu percurso profissional? Como é que foi a revalidação de diploma, a inscrição na ordem? Sim. Como que aconteceu isso? Então, eu também procurei fazer isso já do Brasil, e aí eu fiz sozinha, pesquisei como fazer. Quando quer, Quando a pessoa quer, ela faz, Pois ela busca, Ela isso. faz por onde? E aí tem como você fazer, através do portal da DGS, autoexplicativo, Então eu, através desse portal, busquei universidades que tinham uma programação semelhante à que eu fiz no Brasil de formação, curricular, e busquei prioritariamente a Universidade do Minho, porque eu já tinha o desejo de morar em Braga. Então, na Universidade do Minho eu encontrei esse espaço e busquei validar tanto o diploma de graduação como do mestrado. E aí tem uma questão importante. Eu pesquisei também sobre a atuação do psicólogo em Portugal.
E vi que aqui, para atuar na clínica, tem que ter mestrado, que é uma diferença em relação ao Brasil, né? Porque então aqui... não basta só revalidar. Para quem já tem essa formação no Brasil, não basta só revalidar a graduação. Exato. Tem que revalidar o mestrado também. Exato. E muitas pessoas que não têm o mestrado, elas vêm para Portugal em busca de para fazer o mestrado. Né? Geralmente é o mais comum. Exato. Só que como eu já tinha o mestrado e, por acaso, em clínica, né? Então isso foi muito favorável para mim nesse processo. E aí eu validei primeiro o diploma de graduação e depois o diploma do mestrado, né? E aí, quando eu também cheguei aqui, eu já sabia disso, também já tinha buscado essa informação, que também tinha que ter o passo de cadastramento na Ordem dos Psicólogos Portugueses, né? Porque nós, enquanto profissionais de psicologia, respondemos eticamente, né, às regras do país em que estamos atendendo. Então, eu trouxe toda a documentação necessária, né? Precisei de vários documentos do Brasil, né, apostilados e tudo mais. E quando eu cheguei aqui, eu procurei a ordem. Também foi um processo que eu fiz online, né, por e-mail, e consegui a validação. E precisei comprovar a experiência, né, porque eu já tinha 16 anos de prática clínica no Brasil. Né, porque aqui também em Portugal, outra diferença, quando você se forma em psicologia já profissional, você deve atender enquanto profissional júnior, né? É uma experiência ainda de estágio, digamos assim. Né? Então, estágio supervisionado, que eu passei por isso lá, mas não era obrigatório. Né? Mas eu tive esse percurso de supervisão clínica e tudo mais por anos. Né? Mas aqui eu consegui, através dessa comprovação, já ser uma membra efetiva, né? Um membro efetivo da OPP. Bom, e diante disso, o que diferencia, só para a gente entender aqui melhor, o que diferencia essa prática com a psicologia, né, o cuidar da saúde mental num contexto geral, para esse contexto intercultural? Isso, então. A psicologia intercultural, né, ela vai se debruçar sobre os fenômenos psíquicos que estão relacionados à experiência de imigração. Né? Então, nós vamos estudar, por exemplo, sobre choque cultural, luto migratório, né? Todo esse processo de reconstrução, né, da nossa própria identidade. Porque migrar não é só uma mudança geográfica, né? É uma mudança que mobiliza, né, questões internas nossas e termina sendo uma mudança identitária, né, ao longo de todo esse processo. Existe uma transformação subjetiva através desse atravessamento entre fronteiras. Exato. E Lívia, em que momento, na verdade, surgiu, passou a fazer sentido, na verdade, para você, esse campo de atuação? Tá certo, você já estava decidida a emigrar, na verdade, quase que era uma busca pessoal, isso. Mas você conseguiu conciliar muito bem isso com a questão profissional, que foi sensacional. Na verdade, você estudava para você e para profissionalmente e pessoalmente. Com certeza, né? E como é que foi? Que momento você percebeu realmente isso fazer sentido para você? Eu sempre gostei de atuar na clínica, né, com a promoção de saúde mental, né? Então, assim, quando eu pensei em morar aqui, eu fiz de que forma, né, eu posso contribuir para as pessoas que eu vou atender. Qual seria o meu mundo lá? Nesse novo campo, né? Então, eu vou estar em Portugal. Portugal tem muitos migrantes brasileiros, né? E são pessoas que provavelmente precisam de uma escuta clínica, né? Então eu acho que eu posso ser útil, né, investindo nessa linha de trabalho. Então, lógico que eu juntei, né, o lado pessoal ao profissional e eu acho que eu sempre atuei nessa linha, né? Inclusive no mestrado, quando você faz uma pesquisa, sempre é algo que toca de alguma forma o pessoal, né? E aí o que é que eu pensei? O que é que falta para mim, né? Tanto que eu não cheguei logo aqui em Braga e criei um perfil profissional, né, online e tudo. Mas eu procurei vivenciar um pouco ali da minha experiência, né, pessoal, da minha experiência familiar, para sentir que realmente fazia sentido, né, estar aqui, e faz, e tem feito, né? E aí, a partir disso, eu fui aprofundando e vivendo a minha própria experiência. Então, assim, o meu conhecimento, a minha prática, fica a todo momento articulada ao meu próprio processo pessoal, né? E eu acho que isso faz diferença também, né? Você poder escutar uma pessoa que vive uma experiência. É claro que cada processo é único, né? Individual, mas saber também, sentir na pele também, não é? Sobre aquilo que aquela pessoa está falando. Né? Então, eu acho que isso faz muito sentido para mim. Exatamente. E são, por exemplo, são duas situações que a gente comenta sempre, inclusive lá na UAI. A Lívia atualmente é conselheira
da psicologia, né, lá dentro da Associação UAI, e é uma coisa que a gente sempre comenta. Mesmo para o psicólogo já experiente, atuar diretamente no âmbito da imigração requer conhecimentos muito específicos, né, Lívia? Isso. É muito importante. Então, nesse sentido, esse trabalho que você tem desenvolvido lá na UAI, como é que isso reforça, na verdade, a sua visão em relação à saúde mental na imigração? Então, eu comecei, não é, esse trabalho de aconselhamento psicológico na UAI, que tem sido extremamente relevante. Eu acho que a UAI é uma associação que já cuidava da saúde mental, né, de uma forma não só direta, através do aconselhamento psicológico, mas também dos outros programas que ela propõe, não é? Porque o migrante, ele vai atravessar também, São né, vários desafios, vários né, desafios. exatamente, em outros contextos, né? Então, assim, assessoria jurídica, imobiliária, né? Então, vai passar por isso. E a questão cultural, né? Eu acho que a UAI usa essa via da cultura, né, dos eventos que promove, por exemplo, a Festa do Brasil, né, o São João, que faz com que a comunidade brasileira, né, possa se sentir acolhida, se sentir pertencente na cidade de Braga. É importantíssimo. E não só isso, né, mas existe uma outra via, uma via de mão dupla, que é também a questão puramente intercultural, né? Que é a integração entre a comunidade brasileira e portuguesa também, porque os portugueses também frequentam esses eventos, não é? Também procuram a UAI, né, para parcerias, enfim. Então, assim, é muito rico, né? Assim, é incrível esse trabalho. E eu acho que, para mim, faz todo sentido, né? Poder estar realmente promovendo a saúde mental através da UAI, né? Na nossa comunidade aqui. Exatamente. E nós temos, gente, recebido estagiários também lá na associação. E quem é estagiário, seja da Universidade do Minho, seja da Universidade da Maia, que são os nossos protocolos aqui, quem está supervisionando esses estágios é a Lívia também. Está sendo uma experiência muito enriquecedora também, né, Lívia? Demais, né? Receber os estagiários tem sido um prazer enorme, né? Então, assim, Esse eu procuro... contato com as universidades também faz uma diferença muito grande, né? Também, né? Então, assim, são vínculos que a gente vai criando, né? Institucionais, Claro. né? E que aí juntos, né? Vamos só enriquecendo, né? Essa atuação que é cuidar realmente não só daquelas pessoas que já precisam de um tratamento psicológico, no caso através da psicoterapia, né? Que é o que eu sempre pratiquei, como também uma ação que vem né? Que vem antes. Então, a gente poder tentar fazer com que a gente atue nessa forma preventiva da saúde. Exatamente. Né? Através de informações, de orientações, né? Levando para esses migrantes esse tipo de conhecimento, porque às vezes a pessoa precisa de cuidado, mas nem sabe. Né? Então, antes que ela chegue num ponto, né, de adoecimento, por exemplo, né, de muita angústia, de sofrimento subjetivo, a gente na UAI também tem atuado nessa via, né, que eu acho fundamental. Importantíssimo. A Lívia tocou num ponto aqui que isso para a gente é muito forte lá na UAI e a gente foi percebendo isso no decorrer dos anos. Muitas vezes o imigrante ele não percebe que ele precisa desse apoio, né, dessa orientação. Por isso que a gente tem atuado muito preventivamente, né, nossas ações fazendo triagens, né? Porque às vezes a pessoa chega na UAI para um aconselhamento jurídico. Geralmente ela já marca, liga e agenda o aconselhamento jurídico. E ao chegar na recepção, muitas vezes a gente ali já faz já tem a percepção que essa pessoa precisa muito mais do que um aconselhamento jurídico. E é esse o trabalho da psicologia lá dentro da UAI. Isso. O que a gente está tentando fazer agora com o reforço dos estagiários também. Pegar essa pessoa antes que ela chegue lá com uma necessidade maior, que era o que vinha acontecendo, a pessoa chegar já no estágio que poderia ter sido minimizado no decorrer do tempo. Exato. Não é verdade? Pronto. Então, Lívia, quais que seriam os desafios emocionais, né? Quais os desafios emocionais aparecem com mais frequência na vida de quem decide recomeçar em outro país? Então, são diversos os desafios, né? Mas eu destaco sempre um desafio inicial, que é vivenciar o luto migratório, né? A gente tem uma experiência... E todo imigrante vai passar por esse luto. Com certeza, né? Alguns mais conscientes... Mais intensos. Outros não, né? Cada um ao seu modo, exatamente. Mas assim, não tem como fugir, né? Porque são muitas perdas, né? Perdas afetivas, perdas simbólicas, né? De coisas assim, muito primitivas, né? Assim, do cheiro, do lugar, dos sabores da comida,
né, do contato com a cultura e com os familiares e amigos, né? Então, assim, isso vai ficar lá, né? E nós temos o desafio de tentar manter de uma outra forma. Então, para isso, é preciso aceitar que aquela forma que era vivenciada antes, ela não vai ser mais possível, mas que é possível uma outra maneira, né? As videochamadas, né? Alguns rituais, enfim, né? Viagens, encontros. E aí você precisa deixar isso para lá para poder se abrir para o novo, né? E também poder se abrir para a novidade aqui, né? Então, criar novos vínculos, né, profissionais, criar novas amizades, né, que são fundamentais, né, para esse processo de pertencimento. Exatamente. Né? Então, eu acho que esse é um ponto muito importante. Né? Outra questão também, eu acho, que é bem desafiadora, é lidar com a saudade, não é? E também com a possibilidade de ser feliz longe de quem se ama, fisicamente. Né? Então, esse é um desafio também, né, que eu acho que é muito bonito, né, quando a gente consegue construir esse caminho e conseguir viver entre culturas, passar a ser não só de um lugar, mas de dois ou de mais, enfim, né? Exatamente. E aí ampliar e viver entre mundos, né? Exato. Então, isso precisa de um atravessamento, né, desses lutos, que não é um luto que é para ser resolvido, digamos assim, porque você sempre vai estar ali, né, lidando com ele de alguma modo. E sempre vai acontecer altos e baixos. Sim, né? a vivência de experiência de luto, ela nunca é linear. Não tem começo, meio e fim. Exatamente. Né? Então, são ciclos, né, que em alguns momentos vão vir mais forte, por exemplo, agora que estamos chegando, né, ao final do ano, Natal, Réveillon, né, bate uma saudade maior, e isso pode ser vivido mais intenso, né, mas é você tentar acolher, né, a tristeza que faz parte, a falta que faz parte, mas também pensar que é sim possível, né, viver de uma outra forma, bem com isso, e reconstruir e criar pluralidades aí de vivência entre culturas, né? Exatamente. Entre mundos. E é uma ação de duas vias, de dois lados, né? Tanto a comunidade que chega como a comunidade que acolhe acaba tendo que perceber esse luto para dar esse tempo de amadurecimento, de vivência, de absorção mesmo de todos esses sentimentos. É muito comum a gente ouvir falar assim, saiu do Brasil, mas o Brasil não saiu dele, né? A gente escuta muito isso. Vem para cá, quer trazer o Brasil para cá. Às vezes, claro que tem as pessoas que realmente têm muita dificuldade ou não querem. Sim. Essas que não querem, que eu acho que é onde está o problema. Mas existem aquelas que estão nesse momento de transição. Sim. Né? E aí, realmente, esse trabalho de pertencimento, ele tem, muitas vezes, precisa recorrer a uma ajuda especializada. Exato. Para passar, né, para essa travessia. Quando passa a pesar demais, é uma questão assim qualitativa, né? Quando o sofrimento ele vai passando um pouco do ponto daquilo que você consegue dar conta sozinho, né? É fundamental procurar ajuda. Então, assim, às vezes a gente observa alterações no apetite, no humor, maior irritabilidade, né? Ou tristeza, né? E assim, às vezes a pessoa diz assim, né, na clínica, mas eu quis tanto mudar, né, para Portugal, eu me planejei tanto, né? Eu cheguei aqui, estou trabalhando, tenho a minha casa, estou com a minha família que vim, mas eu me sinto triste, né? E às vezes isso gera um sentimento de culpa. Sim, né? Sim. Muitas vezes até por ter colocado as crianças, os filhos no meio disso. Com certeza. Quando o sofrimento é do filho, às vezes para o pai e para a mãe, isso aí fica mais intenso ainda. Com certeza. Porque se sente responsável, né? Nós somos responsáveis, né? A escolha de migrar é do adulto. Exato. A criança, ela não escolheu mudar de país, né? E eu acho que esse é um ponto muito importante, né? Quando a gente pensa nessa perspectiva da psicologia familiar, com esse olhar, né, intercultural para a migração, que é trabalhar com a criança. Então, por exemplo, eu fiz um trabalho de preparo psicológico e emocional, né, através da minha própria psicoterapia, e também, junto com meu marido, a gente proporcionou esse espaço para nossa filha. Né? Então, ela pôde, lá no Brasil ainda, né, ir para a terapia dela, para poder ir elaborando,
né, essa decisão que nós tomamos. Exatamente. Né? Claro que isso não vai dar conta de tudo, ninguém vem totalmente preparado para mudar de país. E por mais preparado que venha, chega aqui e se surpreende. Isso, tem um impacto, né? Que é o choque cultural, né? Principalmente para quem acha que Portugal, né, por falar é o bairro do Brasil, português, né? Vamos falar a mesma língua, né? Que assim tem grandes diferenças, né? Não só gramaticais, né? Semânticas, mas assim de uso de língua, né? De como se fala. Claro. E essas pessoas às vezes vêm com essa ideia e se frustram, né? Então assim vai perceber, né, que é outro lugar, que é outra cultura, né, e que é necessário se adaptar e se preparar para isso. E que tem uma dimensão que só vai a partir da experiência. Né? Então, não tem como ter um preparo total. Exato. Isso é uma coisa, uma situação, gente, que a gente já reforçou aqui várias vezes. Quem está se preparando para mudar, para emigrar, seja para Portugal ou para qualquer outro país, o ideal é que realmente já comece a fazer esse acompanhamento psicológico preparatório ainda no país de origem. E aí eu ainda reforço mais um ponto. Não com qualquer psicólogo, com realmente um psicólogo que tenha experiência ou formação com esse mundo da imigração. Né? Porque é uma realidade muito diferente, né? Pronto. Em que medida os padrões culturais moldam a forma como cada pessoa sente, processa e procura ajuda para lidar com o sofrimento? Veja, é muito diferente, né? Tem culturas, né, que naturalmente recorrem ao cuidado psicológico, né, através do profissional psicólogo, da psicoterapia, né, e outros serviços também da área. Mas tem culturas, por exemplo, que procuram mais isso em lugares que estão voltados à espiritualidade, né? Na religião, né? De outras formas. Né? Tem culturas que são... a gente fala mais sobre o sofrimento, sobre os nossos sentimentos. O Brasil é um lugar, né, onde isso acontece. A gente às vezes vai e está ali numa sala de espera de uma clínica, já conversa, e aí daqui a pouco a pessoa já está falando sobre as suas dores. Então o brasileiro ele tem esse costume, e tem culturas onde as pessoas são mais reservadas, né? São mais fechadas. Né? Então assim, no Brasil hoje, né, o acesso à psicoterapia é imenso, né? As pessoas procuram não só em processos de necessidade por adoecimentos ou por dificuldades, sintomas, né, que a gente pode encontrar, quadros de depressão, de ansiedade, enfim, mas para autoconhecimento, não é? Para melhorar, para mudança profissionais, para orientação parental, não é? Para cuidar da família, terapia de casal. Então, assim, acho que no Brasil a gente está muito habituado a isso, não é? Em Portugal eu estou aqui há pouco tempo, né? Mas tenho feito contatos com os profissionais, né? Colegas da área, inclusive psiquiatras brasileiros que moram aqui em Portugal. E aí, na experiência dele, né, e de alguns psicólogos também, eles falam que percebem que aqui em Portugal existe uma procura maior, e aí você até pontuou a questão pós-pandemia, né? Mas não como no Brasil, assim... Sim, ainda não é tão natural. E muitas vezes o que a gente percebe também é que quando busca, quer um atendimento pontual, início, meio e fim. E a gente sabe que o trabalho com a terapia, por exemplo, não é assim que funciona. Exato, né? leva um tempo, Leva né? um tempo, exatamente. Então, assim, o que eu escutei falar foi isso, né? Que as pessoas procuram realmente quando estão já precisando. Né? Exatamente. Que é importante, mas assim, acho que fica mais na perspectiva do tratamento, né? Essa questão de prevenção, né? Acho que o Brasil, ele... tem esse espaço assim maior, aqui eu não sei ainda dizer. Exato, isso foi mais trabalhado lá. Isso quando a gente chegou aqui em 2016, a psicologia tinha muito pouco espaço. Eu sei porque eu trabalhava diretamente com psicólogos lá no Brasil, e a gente chegou aqui, os psicólogos que a gente tinha algum tipo de relacionamento, e eu sempre trouxe esses profissionais para próximo, seja do Olhar Brasileiro, seja da UAI, porque eu acho fundamental, é aquilo que eu falo, você não trata do imigrante por uma via só, né? É uma composição, né? De áreas para a gente poder realmente cuidar daquela pessoa. Então, a gente sempre teve alguns psicólogos perto da gente aqui também. Bom, a migração transforma inevitavelmente quem a vive. Como essa reconstrução identitária se manifesta no dia a dia? Então, eu acho que
a questão subjetiva, né, você vai estar aberto a muitas novidades, né? Você vai ser afetado por uma cultura diferente, uma forma de se portar diferente, né? Portar-se, no caso aqui em Portugal. Então, assim, tem várias questões, várias regras culturais, né? E que você vai ser afetado e atravessado por elas. Né? Então, assim, você vai percebendo, né, como você era lá, como é que você pode ser aqui ou não. Né? Às vezes você escolhe, né, investir em mudanças, por exemplo, né, que tem a ver com a cultura do país que você está, que você escolheu viver, e se despedir, né, de alguns hábitos do país de origem. E isso é muito perceptível quando você volta. Então, quando você retorna para o Brasil, tem o que a gente fala, é o choque cultural reverso. Né? Então, você chega lá e aí você às vezes se dá conta, eita, estranho isso, né? Eu estou diferente. Exato. Né? Aquilo que era natural para você lá, às vezes já não é tão natural assim mais. É porque você já começou a absorver a cultura do outro país. Isso. Então, assim, nesse ir e vir, né, principalmente através do olhar do outro também. As pessoas falam, né? Então, assim, por exemplo, eu sou de Recife, né, tenho um sotaque forte da cidade, né, que eu mantenho e falo aqui com os brasileiros. E os portugueses já entendem muito bem o português do Brasil. Mas quando eu estou, por exemplo, num restaurante ou numa loja no shopping, eu procuro falar, né? Por exemplo, eu gostaria de provar esta roupa, minha filha está a provar, né? Então, assim, procuro usar... A gente começa a tentar ajustar algumas expressões, né? Procuro falar um pouco mais devagar, uma coisa que eu não tinha notado, né? Mas quando eu estava falando com português, mostraram isso, né? Você está falando tão devagar. Eu disse, é para ser percebida. Exatamente. Porque às vezes eu falava e, não percebi. Né? Então, assim, o ritmo da fala, né? O volume da fala também, né? Nós brasileiros somos muito expansivos, falamos mais alto. E foi muito interessante aqui, bem no início, que eu estava caminhando no centro, né, com a minha família, e aí eu percebi que estávamos a falar muito alto. Né? Enquanto que se fosse em Recife, no centro do Recife, a gente teria que falar alto habitualmente. Senão não consegue se comunicar. Existe um barulho da cidade que é diferente, né? Então aqui é uma cidade bastante silenciosa, né? Então essas coisas elas vão acontecendo no dia a dia. Né? E aí você vai percebendo, vai tentando, ensaiando algumas mudanças ou não a partir de escolhas. Algumas são imposições, né? Você precisa realmente de regras, enfim, cumprir. Mas eu acho que é um processo muito individual. Exato. Né, que vai a partir do desejo também de cada um. Né? Então, por exemplo, crianças geralmente começam a falar o português de Portugal. Né? Com muito mais facilidade. Mas eu acho que não é só isso também, porque o adulto ele pode ter essa capacidade. Mas geralmente eu percebo que os adultos não têm essa escolha. Né? Eles escolhem ainda continuar falando o português do Brasil, apesar de usar algumas palavras, por exemplo. Para tentar, na verdade, tenta facilitar, né? Casa de banhos, telemóvel, autocarro. Exatamente. A gente acaba absorvendo, né, esses vocabulários muito mais mesmo porque é o que você escuta todo dia. Isso. O seu mundo vai ficando cada vez mais esse, né? Mas é muito interessante isso que você falou até do retornar. Eu sou de Minas Gerais, Minas Gerais também tem um sotaque muito carregado. E quando eu cheguei no Brasil, minha família conversando, falei, gente, mas vocês são mineiros demais. Eu percebendo o sotaque, olha, claro que era o meu sotaque e eu, enquanto vivia lá, eu não percebia isso. Mas quando eu cheguei, eu percebi a minha família com mineiro muito forte. Eu já percebi em mim a minha entonação diferente. E aí, quando eu retornei, eu fui sozinha para o Brasil, quando eu retornei, o meu marido e meus filhos... Eu olhei e falei, gente, mas vocês estão muito mineiro. Pois é. Então, assim, olha como é que a gente começa. Realmente, a gente perde algumas... seja sotaque, seja o que for, naturalmente a gente não percebe. Isso. E a gente começa a perceber o Brasil de uma outra forma, com a câmera de fora, né? Exatamente. E aí ressalta mais ainda. São essas adaptações, esses ajustes. Recentemente eu tive com um casal de amigos de Recife.
E eles falaram, Lívia, você tá com sotaque português. É o que eu escutei, foi o que eu mais escutei. Pois Claro que para os portugueses me ouvindo falar, vai falar, não, você não tem nada de português, de Portugal. É totalmente brasileiro. Mas eu chego no Brasil, chego em Minas, eles já viram para mim e falam, não, você já está falando bem português de Portugal. Pois é porque a nossa entonação muda. É interessante isso, demais, né? demais. É muito forte. Pronto. Bom, olhando para amanhã agora, como que a psicologia intercultural deve evoluir para responder um mundo cada vez mais em movimento? Pois é, cada vez mais em movimento, cada vez mais globalizado, né, e integrado. Então, eu acho que é um caminho, né, em expansão, né, não só para a área de psicologia, né, de psicologia clínica, mas para todas as áreas. Né? Então, assim, hoje é muito comum pessoas, por exemplo, que trabalham em organizações estarem em contato com profissionais de várias áreas. Exatamente. Né? Então, assim, quando eu escuto, por exemplo, pessoas que foram expatriadas, né, que foi com essa via do profissional, né, existem demandas relacionadas ao relacionamento e à comunicação dentro de empresas, por exemplo. Né? Então, assim, é muito importante, né, que os gestores, né, que as empresas, enfim, profissionais de várias áreas possam estar atentos, né, a essas diferenças de cultura e respeitar a individualidade e a cultura de cada pessoa, de cada mundo. Né? Porque quando a gente fala de cultura, a gente não está falando de certo e de errado. Exatamente. A gente está falando do que faz sentido para a pessoa naquele contexto, naquela casa. Exatamente, né? Com certeza. Bom, então, infelizmente, nosso programa está chegando ao final, Lívia. Que mensagem você deixaria, então, para quem tenta manter o equilíbrio emocional fora do seu país? Porque acho que é a nossa luta diária. Exato, Eu acho que, assim, é ter paciência, né? É uma travessia, né? Não tem como você fugir dos desafios e das dores. E isso pode caber junto a alegrias, né? E a conquistas. Né? Não tem que ser uma coisa ou outra. Não tem que ser Recife ou Braga. Não tem que ser Brasil ou Portugal. Né? É uma possibilidade de multiplicidade, né? De uma vida que eu acho que é muito rica, né? E dessa vivência de você poder acolher, né, se acolher nesses momentos de maior dificuldade e angústia, e também poder viver e ser feliz e usufruir daquilo que você conquistou, né, e sem culpa, né, porque isso é algo que vem muito forte, né, das pessoas, assim, eu tô tão feliz, eu tô tão bem, né, mas eu tô fora, né, do lugar de origem. Então, assim, é isso, né, você pode passar a pertencer e ser de 2 lugares ou mais, né? Isso é possível. Para amar um não precisa deixar de amar o outro, Com certeza. Ao invés de ou, pensar no e. Exatamente, né? Numa adição aí, né? Que vai acrescentar e crescer sua experiência e sua travessia no mundo. Perfeito. Lívia, muito obrigada pela sua presença aqui conosco no Chá e Prosa. Obrigada. Sempre foi um prazer. Muito obrigada. Bom, que esta prosa inspire quem nos acompanha a procurar ajuda quando necessário, a reconhecer os próprios limites e a construir pertencimento com responsabilidade e esperança. O Chá e Prosa é um programa quinzenal aos sábados, exibido às 17 horas de Portugal aqui na DMTV e às 17 horas do Brasil no YouTube, Olhar Brasileiro em Portugal. Até o próximo programa.